Olá, companheiros e companheiras. Eu me chamo Aniel, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu faço medicina veterinária por uma turma do Pronera e também faço parte do coletivo estadual de juventude. Nós, mulheres, estamos nos mobilizando para que no dia 8 a gente faça uma chuva, uma luta em torno da pauta Mulheres contra o vírus e contra as violências. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre agitação em propaganda e vou dar algumas dicas de como produzir uma faixa. A agitação em propaganda, ou a abreviatura agitprop, são diversas técnicas, diversas maneiras, diversos métodos que a gente pode construir e produzir em torno de comunicar uma ideia e de fazer um diálogo com a sociedade de forma política e de forma que desperte a consciência. Tecnicamente, a agitação significa agitar poucas ideias para um grande número de pessoas, como, por exemplo, o Fora Bolsonaro, que sintetiza toda a nossa indignação com o projeto neoliberal dele e fascista, que a gente consegue sintetizar em poucas palavras e que pega um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas adere a essa ideia. Então, isso seria uma agitação. E propaganda seria a gente divulgar um grande número de ideias para poucas pessoas, como, por exemplo, o nosso programa de reforma, o nosso projeto popular, né, que é a nossa busca pela reforma agrária popular, o nosso plano emergencial de reforma agrária, e por aí vai. Então, agitação em propaganda é isso. Existem várias maneiras de fazer agitação em propaganda, seja num discurso num carro de som, seja no tom de voz, numa conversa com um companheiro ou uma companheira, seja por faixa, por música, por lambe, por peça teatral, por intervenções, por ação direta, trancar uma rua. Tudo isso é agitação em propaganda. Então, existem inúmeras formas que já foram criadas, assim como também a agitação em propaganda ela abre muito espaço para a gente exercitar a nossa criatividade na hora de construir formas de dialogar com as pessoas de acordo com a realidade dos nossos territórios. Então, hoje eu vou dar algumas dicas de produção de uma faixa. Então, por que é importante fazer faixa? Em que situação a gente deve construir uma faixa como ferramenta de agitação em propaganda? Uma faixa pode ser importante na hora de um ato de rua, para sintetizar o que a gente está reivindicando naquele momento. Ela também pode ser colocada num viaduto, ficar exposta na cidade, por exemplo, ou dentro dos nossos assentamentos. Ela também pode ser usada como forma de ornamentação nos nossos espaços, e a ideia é que na faixa a gente sempre coloque ideias de agitação, ou seja, poucas palavras que sintetizem uma ideia. Existem vários materiais que a gente pode utilizar na produção de uma faixa. Pode ser com tinta, pode ser com spray, o formato da letra também, desde que a mensagem que está na faixa fique clara para quem está olhando. Então, basicamente, a gente precisa de alguns materiais para construir uma faixa. Eu não tinha muitos materiais aqui em casa, por conta da pandemia também não consegui comprar, mas vai de acordo com o que tem disponível. Principal, é muito importante a gente colocar um jornal ou qualquer outro papel para forrar o chão, porque dependendo da tinta que a gente usa e do tecido, essa tinta pode transpassar. Tintas, eu só tinha tinta guache. É importante escolher cores primárias e não usar um número muito grande de cores, senão pode ficar muito poluído. Então eu escolhi aqui o preto e para fazer um destaque eu vou usar o verde ou o violeta. Pincel. O pincel é extremamente importante. Eu não tinha aqui o pincel do tamanho ideal. O tamanho ideal seria um pouco maior que isso aqui. Depende do tamanho das letras e do tamanho da faixa também. Para uma faixa grande, esse pincel aqui, ele é bem tranquilo. É importante que o pincel seja quadrado, senão vai ter muita dificuldade na hora de pintar. Também é muito importante separar um paninho para limpar o pincel e um pote com água também. Qual tecido a gente deve utilizar para fazer a faixa? Eu gosto muito de utilizar o algodão, porque ele tem uma boa adesão com a tinta e fica bem destacada as letras. Não recomendo fazer com TNT, porque é bem difícil de fazer a tinta ficar,
e depois fica bem estranho, a gente não consegue distinguir direito o que é pano, o que é o que tu tá escrevendo. Então hoje a gente vai fazer uma com tecido de algodão, e ela não é muito grande, era o tecido que eu tinha em casa, e aí depende também do que tu vai utilizar, aonde tu vai utilizar a faixa. Se tu vai utilizar num ato de rua, é interessante que ela seja bem maior, né? Se tu vai utilizar mais para ornamentação, para deixar exposto em algum lugar, ela pode ser de um tamanho médio, como esse aqui. Então esse é o tamanho do pano que eu consegui pra gente fazer a faixa hoje. Antes de fazer a frase, é importante ter bem claro o que vai escrever. Hoje a gente vai escrever "Fora Bolsonaro pela vida e por direitos". E antes da gente pintar com a tinta, é importante fazer a marcação, então, da frase. Pode ser um lápis ou pode ser um giz de quadro negro, como esse aqui. Então, eu escrevi aqui de giz o "Fora Bolsonaro pela vida e por direitos", e agora eu vou começar a passar a tinta. Vou escrever o "Fora Bolsonaro" de preto e grande, dando destaque para o fora, que vai ficar maior. E aí o vida e direitos eu escrevi com letra emendada para dar um destaque, e também vou fazer de cor diferente, vou fazer com violeta. Outra coisa importante quando a gente vai pintar a faixa é se atentar para colocar alguma coisa de peso nas pontas, para não correr o risco de voar a faixa e borrar o que tu tá pintando. Então foi assim que ficou a nossa faixa. Ficou bem simples, eu fiz um desenho ali no canto do símbolo do feminismo para demarcar a luta das mulheres contra o vírus e contra as violências. Eu usei tinta têmpera, mas não é o ideal, porque se for fazer um ato de rua, por exemplo, com chuva, ou se for deixar exposto em algum lugar em céu aberto, a tinta pode sair. Então o ideal é que se compre tinta branca e compre corante, ou compre tinta de tecido normal. A única coisa é que ela é mais cara. Então é isso, companheiros e companheiras, e em especial as companheiras, fica o convite aí de compartilhar o que tiver de contribuição para a nossa luta, seja técnicas de agitação e propaganda, seja cultura, enfim. E espero que aí tenham conseguido se apropriar dessas técnicas para fazer faixa. E é isso, mulheres em luta pela vida e por direitos, fora Bolsonaro, e mulheres contra os vírus e contra a violência.